Tudo. Tirar esse negócio, não vai precisar. Bom dia. Eu vou ler uma pequena mensagem do livro Ave Cristo, de Chico Xavier por Emmanuel. Cada qual de nós vem à Terra com os problemas de que necessita. A provação é remédio salutar. A dificuldade é degrau na grande subida. O trabalho é escada luminosa para as outras esferas, onde nos reencontraremos como os pássaros que, depois de se perderem uns dos outros, sob as rajadas do inverno, se reagrupam de novo ao sol abençoado da primavera. Agora elevemos os nossos pensamentos a Deus de Jesus, fazer uma prece de Bezerra de Menezes. Elevemos o nosso coração, sempre que possível, ao Senhor, e confiemos em sua infinita bondade. Na prece está a força, e no serviço do bem o nosso refúgio. Confiemos o nosso pensamento, a oração e nossos braços ao trabalho com Cristo Jesus. E Jesus solucionará os nossos problemas com a bênção do tempo. Confiemos, pois, e que Jesus nos guarde sempre. E assim seja. E hoje nós temos o Zé, que é nosso trabalhador da casa, do nosso ideal espírita. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Obrigado. Muito boa noite a todos. É sempre uma felicidade imensa estar aqui e falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, né? Essa noite a gente vai conversar um pouco sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não é simplesmente um capítulo do Evangelho. Ele é o primeiro capítulo do Evangelho, que Jesus chama de "Eu não vim destruir a lei". Quando a gente vai começar um capítulo de uma obra, sempre é bom às vezes falar um pouquinho sobre a obra, até porque para você fazer um pouco da ideia daquilo que você está se apresentando aí. Então eu vou dar um início e vou comentar um pouquinho sobre o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, em primeiro lugar, por que o Kardec produziu o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864? Quando ele publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, ele funda uma doutrina que ele não era exatamente a doutrina espírita que nós temos hoje. Ele inicia chamando de filosofia espiritualista. Muito sábio para o momento, para a época ou pela produção da obra. Porque assim, o Livro dos Espíritos aborda alguns temas que estão além das nossas experiências físicas. E quando a gente aborda temas que estão além das experiências físicas numa obra, num livro, por exemplo, ele acaba trazendo novas questões a respeito. Vou dar um exemplo. Quando você vai falar de Deus, como a gente não tem uma experiência no nosso plano a respeito de Deus, nós não conhecemos a fundo, a tendência é surgirem novas indagações. E o tema não acaba, ele não termina. E quando isso acontece, quem trabalha com isso é a filosofia. É através dos questionamentos, das perguntas e das dúvidas que você vai se esclarecendo e vai filosofando. Por isso, a doutrina espírita nasce como filosofia. Passado um tempo, o Kardec percebe que é necessário mais um pé para a doutrina espírita. E aí, então, em 1861, ele vai produzir o Livro dos Médiuns. O que é o Livro dos Médiuns? O Livro dos Médiuns é uma obra que segue uma diretriz segura para trabalhar com a mediunidade.
Mas ele não simplesmente traz uma obra que vai estudar os fenômenos, os intercâmbios entre o plano físico e o plano espiritual. Ele quer uma obra que estude de uma maneira a se adaptar aos mecanismos do método científico. Então, todos os fenômenos que o Livro dos Médiuns traz para nós, eles têm uma análise primeiro de observação, depois de comparação, depois analisa-se o fato, depois se deduz e por fim comprova. É um experimento que segue as fases do movimento científico. A partir daí, ele percebe que o movimento espírita fica meio que sem uma sustentação. Falta ainda mais um pé. Ele percebe que as pessoas estão se aproximando do espiritismo para ter contatos por curiosidade ou para ver algumas situações místicas. E o espiritismo não está tendo um dos seus principais propósitos, que é o propósito de consolo e de esclarecimento e de acolhimento. Então ele percebe que está na hora de produzir uma obra que traga não só o conhecimento espírita, mas o consolo espírita. Você tem que deixar a filosofia e a ciência e partir para uma linha mais espiritualista. E essa é a ideia. É por isso que ele vai produzir a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, essa obra, geralmente, ela faz a segunda parte. Quando alguém chega para mim, individualmente, conversar comigo a respeito de algum problema, e diz assim: Zé, puxa vida, eu queria tanto ir no centro espírita, mas eu não tenho tempo e tal, eu estou passando por isso, por aquilo. O primeiro livro que eu dou, quando me pedem, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque assim, a primeira fase para a solução dos problemas, quando ela veio conversar comigo, ela já ultrapassou. Porque 50% da resolução do teu problema é a fé. Quando você se desloca para resolver o problema, já está com 50% da causa resolvida. Você tem fé. Você tem fé. E Jesus agia assim. Jesus nunca ofereceu a cura a quem não o procurou. Todos que o procuravam recebiam, mas ele não saía em busca de pessoas que estavam precisando da cura. Era necessário sair da comodidade e ir em busca da cura. É necessário fé. E esse é 50% do problema. E isso está muito bem claro numa passagem que está em Lucas, que é chamado de a cura dos 10 leprosos. Jesus estava com os apóstolos seguindo em direção a Jerusalém, passando pela Samaria. E ele encontra, a uma certa distância da estrada, um grupo de leprosos. E eles gritam a Jesus: Mestre, tem misericórdia de mim. Então Jesus olha para eles e diz: em verdade vos digo que vocês já podem se apresentar ao sacerdote. Por que Jesus diz isso? Porque na época a lepra era uma doença fatal. Quem contraía a lepra, o destino era a morte. Porém, e a gente sabe hoje disso, o mal de Hansen, a hanseníase,
não são todas elas que levam à morte. Então alguns se curavam. E quando se curavam, precisavam ir até o templo, se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote constatasse a cura e dissesse: não, você está limpo, você pode voltar à convivência social. E liberava. Então Jesus provoca, Jesus desafia aquele grupo de leprosos. Diz assim: vão e se apresentem ao sacerdote. E daquele grupo de leprosos, 10 levantaram e seguiram em direção ao templo. E no caminho se curaram. Mas dos 10, apenas um voltou para agradecer a Jesus. O nome dele era Sadoque, samaritano. E quando ele chega a Jesus, ele se ajoelha e cai aos pés e agradece. E Jesus vai fazer a pergunta: cadê os outros 9? Onde estão? E Sadoque responde: eles foram viver as suas vidas. Viver as suas vidas. Voltaram às suas vidas normais. Então Jesus diz a Sadoque: levanta-te, a tua fé te curou. Levanta-te, segue e não peques mais. Não peques mais. É os outros 50% da cura. Então 50% da cura é a fé. E eles tiveram, os 10. Mas os outros 50%, que é a mudança de comportamento, que é o não pecar, só um fez, Sadoque. E a doença não voltou para ele. Enquanto que para os outros 9, ela retornou. O que é não pecar? O que significa pecar? Pecar significa literalmente errar. Mas não só isso, é errar o alvo. Então quando você está pecando, você está errando um alvo. Qual é o alvo que você está errando quando você pecou? As leis de Deus. Você está errando o alvo das leis divinas. Você está se comportando, ou você está tendo um hábito desconforme as leis. Você está desconecto. Para uma cura ser concreta, é necessário a fé, os 50%, e os outros 50% é a sua forma de vida conectada às leis de Deus. E é por isso que o Kardec vai produzir o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele precisa, ou a doutrina espírita precisa, de um instrumento de cura dos outros 50%. E é por isso que se estuda, se lê e se apresenta para as pessoas que precisam o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele traz uma nova ideia de vida. E aí você resolve os teus problemas. Porque assim, se você pensar bem, quantas pessoas Jesus curou? Quantas? 10? 100? 1000 pessoas? Eu digo para vocês, nenhuma. Jesus não curou ninguém. Ele oferecia a cura, mas ele nunca disse que ele curou alguém. E ele já antecipava, como eu disse no início. Jesus nunca saiu dizendo assim: quem é que precisa ser curado? Ele fazia isso? Não. Mas quando as pessoas iam até ele, já estavam com 50% da cura. Ele apenas aplicava aos outros 50%. Então Jesus oferecia a cura. A responsabilidade sobre manter-se com o problema solucionado é do agente e não dele.
Por isso que os outros 9 não se curaram. E é essa a ideia do Kardec quando ele produz o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele precisa de um livro ou de um instrumento que seja de fácil entendimento dos ensinamentos de Jesus, para que as pessoas possam cumprir a segunda parte. Porque a Bíblia, né, a gente vai dizer assim, mas os ensinamentos de Jesus não estão na Bíblia? Por que precisa um evangelho do Espiritismo? Só do Espiritismo. Se está tudo lá na Bíblia. E isso o Kardec, na introdução do livro, esclarece, de forma muito assertiva. Ele diz assim, lá na introdução: todo mundo admira a moral evangélica, todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade. E é verdade. Todo mundo, o mundo todo, sabe que o que Jesus ensinou é sublime e necessário. Todo mundo. Mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram. Quem de nós aqui, se eu pegar um público desse, que é um público grande, me diz assim, eu li a Bíblia e entendi completamente. Tem alguém que consegue fazer isso? Não. Geralmente o que a gente sabe dos ensinamentos de Jesus, a gente aprendeu aqui no centro. Ouvindo o palestrante, na evangelização, ou lá na igreja, na catequese, ouvindo o padre falar, no sermão do pastor. A gente entra em contato com esses ensinamentos porque ouve, mas pouco de nós vai lá e estuda profundamente para entender realmente o que está escrito. É isso que o Kardec está dizendo. E ele diz também, outros, apoiados em algumas máximas, fazem isso se tornar proverbiais. E isso acontece conosco também. Geralmente a gente usa palavras de Jesus na nossa vida, mas às vezes ele não sabe nem o sentido, só usa. E ele continua dizendo, poucos a conhecem a fundo, e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhes as consequências. Olha como Kardec é extremamente habilidoso com as palavras. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, muito pouco de nós sabe que dentro dos ensinamentos de Jesus estão todas as soluções dos nossos problemas. E mesmo que a gente saiba, se a gente vai lá e lê, a gente não consegue retirar, absorver as soluções. Eu sempre brinco assim, dentro do centro espírita, vejam como isso é certo. As pessoas procuram a doutrina espírita porque tem problema. Fora os que nasceram em berço espírita, a grande maioria vem ao encontro do espiritismo, e não só do espiritismo, de qualquer doutrina espiritualista, de qualquer religião, porque não encontra a solução na matéria aí fora. Então vem em busca de uma resposta. E quando ela chega aqui, ela não veio para estudar os ensinamentos de Jesus. Mas à medida que ela vai acompanhando e percebendo, ela vai notando que todos os problemas estão no estudo da doutrina do Cristo. Tanto é que a gente, em toda palestra, fala disso, para esclarecer. E ele continua falando. A razão disso, por que isso acontece? Por que a gente não consegue entender a Bíblia? Isso tudo está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A razão disso está em grande parte nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, da Bíblia, ininteligível para a maioria. A forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência ou por obrigação. Quem já leu a Bíblia aqui porque gosta de ler a Bíblia? Tem alguém? Eu pergunto isso, não tem ninguém. Geralmente a gente lê a Bíblia por quê? Por desencargo de consciência. Eu vou ler a Bíblia porque, como eu sou um cara culto, então eu preciso dizer para as pessoas que eu li a Bíblia. Você vai ler a Bíblia. Ou senão a tua família, a tua tradição, a igreja faz com que você lê. Por obrigação. Mas por desejo e por prazer,
Ninguém lê. É isso que o Kardec está dizendo aí. Por isso, ele começa a construir um evangelho que tem a nossa linguagem. A nossa linguagem. É uma nova tradução da Bíblia. Uma vez eu fui dando uma palestra num lugar, e eu passei uma mensagem de Jesus, e era uma mensagem difícil, e eu mudei algumas palavras, mas não mudei o sentido. Apenas trouxe ela para um fácil entendimento. Terminou a palestra, um cidadão veio até mim e disse, não quero dizer nada, mas não é isso que está escrito na Bíblia. Eu disse para ele, eu sei que eu mudei alguma coisa. Pois é, você mudou. Ele disse, Eu falei para ele, olha, faz de conta que eu traduzi novamente a Bíblia. Tirei de uma outra língua e passei para a nossa. Porque a verdade é essa. Às vezes a gente precisa de uma releitura daquele livro, para ficar mais fácil o entendimento. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós compreendemos quando lemos o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. E lá no capítulo 1, então, vai. Uma das maiores contribuições do Evangelho é para a nossa compreensão da Bíblia. É isso aí. Essa é a ideia do Kardec. E já no capítulo 1, ele vai tirar uma coisa muito mística que tem acontecido, e acontecia na época dele. Ele já vai esclarecer uma questão importante. Ele vai deixar bem claro, tão claro quanto o sol que estava hoje de manhã aí. De tarde deu uma chuvinha. Ele vai dizer assim: o Espiritismo não veio destruir o cristianismo. O Espiritismo não veio destruir o cristianismo. Isso em 1864. E era importante dizer isso. Porque até hoje, as pessoas que não têm contato com o Espiritismo acham que aqui a gente proclama um outro Deus, um outro Jesus, ou coisa parecida. Não, nós não fazemos isso. A doutrina espírita não veio para esse fim. Então ele escreve, já no começo desse capítulo, da mesma maneira que disse Jesus, eu não venho destruir a lei de Moisés, mas dar-lhe cumprimento, cumprir o que Moisés falou. Também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento, dar-lhe desenvolvimento, completá-la. Essa é a ideia. E como é que o Evangelho segundo o Espiritismo é construído? Como é que é a forma que o Kardec achou melhor para conduzir a obra? Olha que interessante. Às vezes a gente não para ver isso aqui, Isso é bom a gente saber. Como é que o Kardec produziu um capítulo, por exemplo? Então, primeira coisa, ele elegia um tema importante. Nesse caso, primeiro capítulo, ele já entra mostrando qual é a ideia. Então, ele vai lá, não vim destruir a lei, palavras de Jesus. E aí ele vai rastrear em toda a Bíblia tudo que tem a ver com o tema. Retraz e aumenta. Depois, ele vai fazer os seus comentários, baseado no Livro dos Espíritos, baseado nas verdades que os Espíritos lhe passaram. E aí, então, ele fecha o tema. E depois ele faz o quê? Ele dá a palavra aos Espíritos. Isso é extraordinário. Isso é a cereja do bolo. Ele dá oportunidade aos espíritos que estão naquele momento entrando em contato para que eles expliquem aquele tema. E aí vem coisa muito boa. E a hierarquia dos espíritos que se apresentam no Evangelho segundo o Espiritismo é uma coisa extraordinária. De Fénelon a Lacordaire, de Agostinho a João, só coisa boa. Eu fico imaginando no plano espiritual, quando eles se reúnem num churrasco, daí um diz para o outro, e aí, você conseguiu fazer com que a tua mensagem fosse para o Evangelho? Eu fui, que beleza, parabéns, porque a hierarquia desses espíritos, para você colocar uma mensagem aqui, devia ser bem concorrido.
Então, isso esclarece muitas das coisas que a gente não tem condição de entender. Para ter uma ideia, já no começo, no primeiro capítulo, só para a gente entender o que significa essa instrução dos Espíritos e quanto isso muda uma obra e muda todo o entendimento que nós temos a respeito das máximas de Jesus, o primeiro Espírito que vai dar uma contribuição no Evangelho, no primeiro capítulo, ele se denomina um Espírito israelita. Ele não põe o nome, mas ele diz que ele é um Espírito israelita. E aí ele vai trazer uma informação extremamente importante. Ele diz assim: Moisés iniciou a obra. Então Moisés, por exemplo, é semente. Porque a obra, ela já está pronta. No plano espiritual, ela já está pronta. A árvore está toda pronta já. Mas eles precisam de alguém que ponha a semente. Então Moisés iniciou a obra. Jesus foi a segunda revelação. Ele vem dar continuidade. E a doutrina espírita, ou o espiritualismo, ou qualquer corrente que fale do espiritualismo e te conecte a Deus, vem fechar. Os espíritos se apresentam para completar a obra. Isso está fervilhando nos nossos tempos. Essa informação é importante. Então eles dizem assim: Moisés foi a primeira revelação. Quando Moisés veio com a semente, ele trabalhava com uma humanidade no estágio de infantilidade espiritual. E trabalhar com crianças, vocês sabem que não é fácil. Como é que você trabalha com crianças? Primeiro, você tem que estabelecer regras. Não é verdade? Senão as crianças, daqui a pouco você não controla mais. Então você tem que ter regras. E regras claras. Moisés veio com 2 objetivos. O primeiro deles era a conexão com um Deus único. Era necessário explicar àquele povo que Deus era só um. Porque eles tinham muitos deuses. Muitos deuses. Mas não simplesmente um Deus. O Deus. Onipotente. Todo-poderoso. E ser todo-poderoso, ele precisava dizer que ele também era onisciente. O que é onisciente? Que enxerga tudo, que vê tudo, tem ciência de tudo. Por quê? Como é que você faz com crianças se você não está vendo? Daqui a pouco elas estão botando o caos, não é? Agora, se elas percebem que você está vendo, elas não fazem. Então é o seguinte: eu sou todo-poderoso e eu estou vendo o que está fazendo. Se você fizer coisa boa, beleza, eu compartilho e te ajudo. Agora, fez coisa má, eu te castigo. Respeito. É necessário um Deus que botasse respeito. Isso foi importante. Isso foi importante. E aí, então, ele vai trazer as regras para as crianças espirituais. Os 10 mandamentos. E a primeira parte dos 10 mandamentos se refere justamente a essa conexão nossa com Deus. E até hoje é assim. Por isso, os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus. Não terás outros deuses, não farás de ti imagens e esculturas, nem as adorarás, não tomarás nome santo em vão, e lembrarás de um dia de sábado para me santificar. Então, no sábado, você não trabalha, você não faz nada, você só ora e me adora. Ora e adora. Ora e adora. Bons tempos. Hoje a gente tira 1 hora da semana para fazer isso, que é quando a gente vem na casa espírita, né? E às vezes a gente nem faz isso. Vem aqui, fica escutando a palestra, meio dormindo, e pensando nos títulos que tem que pagar amanhã, ou nas coisas erradas que fez no dia. Nem isso nós fazemos mais. Esse contato com a espiritualidade, não tiramos 1 hora mais. Ele pediu um dia. Um dia. E os outros 6 mandamentos
são relacionados à nossa conexão com o próximo, com o outro, com as pessoas que vivem em volta de nós. Regras. Primeiro, honrar pai e mãe, porque são os nossos próximos mais próximos. Depois vem os negativos, que nem criança, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não faça isso, não faça aquilo. Não é assim que a gente trata com criança? Criança. Quem eram essas crianças? Nós. Éramos nós. Que estávamos recebendo pela primeira vez uma consciência religiosa, uma consciência espiritual. Começo da nossa trajetória. E aí vem quem? Jesus. Jesus já trabalha com uma humanidade num estágio de maioridade espiritual. Por que maioridade espiritual? Porque eles já tinham aprendido as primeiras lições, não é verdade? O povo judeu já vivenciava a ideia de um Deus único, e respeitavam, e tinham fé, e honravam, e era prioridade para eles. Um judeu podia perder tudo, e ainda é, mas ele continua sendo fiel a Deus. Então eles assimilaram a primeira lição. E também assimilaram a segunda lição, que era a relação com o próximo. De 6 mandamentos, eles criaram 600. A Torá tem 600 mandamentos para como você se relacionar com as pessoas que vivem em volta de você. Então eles aprenderam muito bem. Só que tinha um problema. Esse amor, esse irmão, era só quem era judeu. Quem não era judeu, não tem problema, pode morrer queimado. Fosse samaritano, tem problema, pode morrer de fome, pode morrer de sede. Fosse romano, tio da faca. Então, só os deles. E aí vem Jesus e diz o quê? Gente, o negócio é o seguinte: vocês precisam aprender a amar os inimigos. Amar os romanos, amar os samaritanos, amar os gentios. Amar os outros. E aí ficou difícil. Mas essa era o primeiro objetivo de Jesus. E o que Jesus faz com os 10 mandamentos? Ele muda? Não, ele simplifica. Ele simplifica. Quando o sacerdote pergunta para ele: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Esperando que Jesus dissesse um dos 10. Ele vai dizer o quê? O maior do mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, que é os 4 primeiros. É a nossa relação com Deus. E amar ao próximo como a ti mesmo, que é os outros 6. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus vai chamar Deus de, não mais daquele Javé, forte, onipotente, onisciente, brabo, castigador. Agora ele vai chamar Deus de Pai. 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 E como é que um pai procede com um filho que já está na maioridade? Ele precisa ainda se mostrar respeitoso, dizer não, faça isso. Sabe o que ele precisa? Como é que a gente trata os nossos adolescentes? Senta aqui, vamos dar uma conversada. Não é assim? Porque eles já entendem as lições. Eles já passaram pela infantilidade. Um pai que diz assim: meu filho, eu te amo, por isso que eu estou falando isso para você. É esse o Deus que Jesus nos apresentou. E ele disse: ama esse pai, e está tudo certo. Simplificou. E depois, ama o teu próximo como a ti mesmo. O próximo, mas o próximo não significa que sejam as pessoas que vivem na tua família, não sejam as pessoas que vivem na tua comunidade, são todas as pessoas que estão junto com você. Mas esse não foi o principal objetivo de Jesus. Como ele mesmo disse, ele completa, mas esse não foi o principal objetivo de Jesus. Qual foi o principal objetivo de Jesus?
Qual foi a principal função da segunda revelação? Viu como é difícil de entender a Bíblia? A gente nem sabe, né? Por isso que o Evangelho é importante. Qual foi o principal objetivo de Jesus na Terra? Ele veio para mostrar para nós que a verdadeira vida não é a que transcorre aqui na Terra, e sim a que é vivida no que ele chamou de reino dos céus. Céus. Todas as mensagens, todos os ensinamentos de Jesus, ele não falou para nós encarnados sobre a nossa vida. Ele se referia à vida do espírito imortal. Tudo. Todas as mensagens é para o espírito imortal. E aí ele dizia, lá no reino dos céus, para entrar lá você tem que criar uma coisa chamada reino de Deus, que isso está dentro de você, é uma mudança de comportamento, é um hábito. E aí você vive nesse tal de reino dos céus. Que isso você vai viver após a morte física. Aí ele teve um problema. O maior problema de Jesus, talvez não tivesse nem dentro da ideia, mas ele precisou passar pelo martírio para mostrar para nós, cegos, que a morte não existe. E ele fez bem isso? Será que ele fez bem? Será que hoje em dia a gente acredita que a morte não existe? Ou será que tem gente ainda que acha que tudo se acaba no túmulo? Morre o corpo e morre a consciência. Eu creio que Jesus fez bem isso. 2000 anos nós assimilamos. Essa lição a gente assimilou. Tanto é que esses tempos atrás teve uma pesquisa, eu até falei esses dias num estudo aqui da Veja, né? A Veja fez, nossa, então faz um tempinho já. A Veja fez uma pergunta para os brasileiros, quem achava que ia para o céu? 97, alguma coisa disseram que vão para o céu. E isso que passou por presídios e por Brasília também, tá? Mesmo assim, eles acreditam, todos nós achamos que vamos para o céu. Alguém aí acha que vai para o inferno? Não. Se a gente acha que vai para o céu, é porque a gente acredita que a vida continua. Estão entendendo? A humanidade terrena hoje, todos nós temos consciência de que depois da morte, continua a vida. Então ele fez bem esse trabalho. Muito bem. Mas não foi fácil. Não foi fácil. E também ele diz o seguinte: se me amais, quando ele já está indo, né? E guardai os meus mandamentos. O que é guardar os mandamentos? Qual que é o mandamento dele? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Só isso, mais nada. Só isso. Guarda os mandamentos, tá? Eu rogarei ao meu Pai, ele vos enviará outro Consolador. Por quê? Porque se você não guardar os mandamentos, se a gente não guardasse, significa que a gente não tinha aprendido. Então ele não ia poder liberar a terceira revelação. Só libera a terceira revelação quando chega então a maturidade espiritual de um povo. Aí vem os Espíritos. Tá? O Espírito de verdade então virá, que o mundo não podia receber antes, porque não o via e o não conhecia. Mas vós conhecê-los-eis. O Consolador, que vos ensinará todas as coisas, ou seja, vai ensinar o resto que ele não pôde falar. E vos fará recordar tudo que eu vos tenho dito. Por isso que a doutrina espírita precisou o terceiro pé. Entenderam? Porque a gente tem o dever de contar para todo mundo a verdadeira história de Jesus. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa tarefa. É para isso que nós somos os trabalhadores da última hora.
O Espiritismo, a terceira revelação. Não o Espiritismo como doutrina, mas o Espiritismo como base para todas as outras doutrinas. Reencarnação, vida em outro mundo, contato com planos espirituais. Nós estamos abrindo esse processo para todos. E cresce, cresce. Outras doutrinas vêm atrás, né? A Umbanda, xamanismo, todos falam disso. E estão fervilhando por aí. Já trabalha então com a humanidade no estágio de maturidade espiritual. E assim termina o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vem o capítulo 2. E no capítulo 2, o Kardec vai, então, nos 4 primeiros, ele estabelece a base para você entender o resto do livro. Então, o capítulo 2, ele vai apresentar para nós esse cara aqui. Jesus. Não um Deus mágico, mas um espírito simples e ignorante, como todos nós, que percorreu um caminho longo para ficar puro e ter a capacidade de governar um planeta, ou talvez um sistema de planetas. Esse é Jesus. Um Cristo cósmico. É isso que ele vem mostrar no capítulo 2. No capítulo 3, ele vai falar então de que nós não estamos sozinhos. Ele vai dizer que, junto com a terra que hoje você vive aqui, e é importante, porque se você está aqui, é porque essa escola chamada Terra tem o que te ensinar. Porque se não tivesse, você estaria em outro lugar. Mas existem outros planetas, outros orbes, que você também aprende. Então hoje você está aqui no ensino fundamental. Mas amanhã você vai passar para fazer um curso superior em outro planeta, quando você chegar a esse nível. Todos os mundos são solidários. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E no capítulo 4, ele termina dando a base do livro, falando sobre a reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Reencarnação como processo de melhoramento do espírito gradativamente. E a partir do capítulo 5, então, ele vai trabalhar a essência do livro, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. O discurso de Jesus, que Gandhi disse que se perdesse todos os livros da terra e só o Sermão da Montanha sobrasse, nada estaria perdido. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que maravilha. Então significa que se todos os livros do mundo se forem queimados e só o Evangelho segundo o Espiritismo sobrar, a humanidade está salva. Nossa, um pouco arrogante a gente, né? Mas tudo bem. Mas é verdade. É o que está lá, é o que está lá. Que eu diga Eurípides Barçanufo para a gente fechar. Eurípides Barçanufo, que embora tenha um nome difícil, não é aquele inimigo do Mickey, né? O inimigo do Mickey era o Barçanufo, né? Vocês não estão do tempo dos livrinhos de quadrinhos? Não? Ah, mas faz um tempinho já. Eurípides Barçanufo já era, aos 22 anos de idade, um intelectual conhecidíssimo na sua cidade de Sacramento e na região do Triângulo Mineiro. Isso no começo do século. E fato, ele já ocupava alguns cargos bem importantes. Ele era jornalista, 22 anos. Ele escrevia e editava um jornal semanalmente. Ele era vereador, ele era professor e diretor do Liceu Sacramentano, principal escola de Sacramento. E talvez o cargo que ele ocupava que dava mais publicidade para ele. Ele era secretário-geral da Associação Católica São Vicente de Paula, da cidade. Porque lá a religiosidade era muito forte.
E nessa idade, no começo dessa idade adulta, o Eurípides Barçanufo tinha 3 preocupações na vida. Olha só. Primeira delas, a doença da mãe. A mãe tinha uma doença que lhe causava ataques e dores físicas enormes. Um enigma para a medicina da época. Não tinha diagnóstico e não tinha tratamento. A segunda preocupação do Eurípides era contra as suas crenças religiosas. Ele era católico, cresceu no catolicismo. E há 1 ano atrás, mais ou menos, ele havia recebido de um tio Mariano, querido tio dele, que já era diretor ou dirigente, vamos dizer assim, de um centro espírita que ficava na Fazenda Santa Marta. Não era um centro espírita, já era um lugar, digamos, de reuniões espíritas, né? Dá a ele um livro chamado Depois da Morte, de Leon Denis. Ele lê o livro e aí começa a bagunçar a cabeça dele. Ele começa a encarar a verdadeira fé. Essa era a segunda preocupação dele. E a terceira preocupação era com relação ao Sermão da Montanha de Jesus. Ele já tinha lido toda a Bíblia, relido, mas ele não entendia aquele ensinamento, aquele importante ensinamento. Passa um tempinho, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, várias vezes o tio dele já havia convidado ele para ir participar de uma reunião espírita. Mas naquele dia, acho que é Sexta-feira da Paixão, né? Ver espíritos na Sexta-feira da Paixão é mais emocionante, né? Ele aceitou e foi. Ele e um amigo chegaram lá, entraram respeitosamente, sentaram e começaram a assistir a sessão. Iniciando com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ouviram atenciosamente. Mas o que mais chamou a atenção do Eurípides ali